A paz do Senhor! Esse é o nosso canal PR Samuel Góes e no vídeo de hoje nós estaremos meditando sobre como lidar com as provas, como lidar com os dias difíceis, os dias maus. Antes de entrarmos no assunto, eu queria convidar você a inscrever-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos, parentes, vizinhos e também contribua com o nosso canal sugerindo temas ou livros que em tempo oportuno nós estaremos sim abordando os assuntos solicitados. Na teologia nossa de cada dia, o tema é como lidar com as muitas provas e adversidades. Para embasar a nossa meditação sobre provas, eu quero citar aqui Tiago capítulo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: Meus irmãos, tendes motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A vida cristã não é uma vida que ela cresce ou ela se constrói numa colônia de férias. Não, muito pelo contrário. A vida cristã, a sua maturidade e o seu crescimento se dá na fornalha da aflição, se dá mais na arena das provas. E a grande questão é em saber como lidar com elas. Infelizmente, existe um conceito que foi produzido, pelo menos na década de 70, foi disseminado, década de 80 também, o movimento de confissão de fé positiva. É uma ideia que propõe ao homem que o resultado de uma vida cristã correta e piedosa e biblicamente reta seria como resultado a prosperidade e a saúde e o bem-estar. Na realidade, se considerarmos esse conceito como verdadeiro, surge uma grande questão que nós precisamos responder. Qual que é? Como que entra, como que nós podemos harmonizar esse conceito com a vida de Jó, levando em conta que foi o próprio Deus que deu testemunho do serviço, da adoração e da integridade de Jó. Como lidar com essa situação? Como lidar com a vida de José, que foi um jovem que recebeu o projeto de Deus por meio de sonhos, teve uma vida íntegra, reta, e, em contrapartida, os primeiros passos para o cumprimento dessa promessa, desse sonho, foi rejeição, ser vendido como escravo, depois ele foi preso injustamente por alguns anos. Como harmonizar essa realidade bíblica com o conceito propagado pelo movimento de confissão de fé positiva? Não conseguimos harmonizar essa verdade. A grande questão é que nós temos que admitir que as provas, elas fazem parte sim do que nós chamamos do dia mau. A Bíblia diz que, um dos livros de Salomão, diz que nós temos que lembrar de Deus, do nosso Criador, nos dias da nossa mocidade, antes que venham os maus dias. Um outro texto do Novo Testamento diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. E os dias maus existem. Eles vêm para todos. Eles não dão aviso prévio. Eles sempre chegam de maneira súbita, de maneira muito rápida. A grande questão do servo de Deus é como lidar com essa situação. E para lidar com as provas, nós temos que ter em mente 4 verdades sobre elas. Primeiro, que elas são várias. Infelizmente, alguém pode até fugir das provas, mas não dá. Elas são várias. Quando não é em uma área, é em outra. Quando não é na área financeira, pode ser na área familiar. E assim vai. Não é em uma, é em outra. São várias provas. Segundo ponto é que elas são compatíveis com a nossa fé. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 10, o versículo 13, ele diz que não vem tentação ou provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a prova, nos dará o escape. Em outras palavras, não vem provação acima da nossa força de resistência, a qual o Senhor nos dá para resistir todas as provas. Ou seja, Deus nos dá prova compatível com a nossa resistência espiritualmente falando. Outro ponto, o terceiro ponto, é que
as provas, elas têm um efeito pedagógico. Elas não vêm para acabar com a nossa vida. Elas não vêm para dar um ponto final na nossa história. Não, ela muito pelo contrário. Elas nos dão crescimento, elas fornecem a nós entendimento, crescimento, experiência. E assim nós podemos dizer que elas têm um efeito pedagógico. A outra verdade, quarta verdade, é que elas são passageiras. Por mais que elas durem, elas passam. Por mais que elas durem algum tempo de nossa vida em alguma área, elas vão passar sim, porque elas são passageiras. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus permite que passemos pelas muitas provas para que haja crescimento nas nossas vidas. Tiago, quando ele aborda a sua carta, na sua audiência, ali nos primeiros capítulos, ele vai abordar sobre o nascimento em Cristo, ou seja, o fato de sermos uma nova criatura. Ele vai abordar o nosso crescimento e ele também aborda a nossa maturidade espiritual. Observando esses três pontos, só se constroem na arena das provas. Não há uma forma, não há maneira de obtermos o crescimento ou a maturidade espiritual num sentido de colônia de férias ou um mar de rosa, porque isso não existe. O crescimento espiritual se dá na fornalha da aflição. Do ponto de vista humano, cria-se uma crise e se expressa na grande questão. Como que alguém que serve a Deus passa por certas situações tão tristes e com tanto sofrimento? Do ponto de vista humano, cria-se um bloqueio para se entender essa questão. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do projeto de Deus para as nossas vidas, nós podemos entender que é por meio das tribulações que nós começamos a depender dele. Uma das lições que nós precisamos aprender como servos de Deus, seguidores do nosso Senhor Jesus, é depender inteiramente do nosso Senhor. E para que isso possa ser verdade nas nossas vidas, nada melhor do que o deserto, nada melhor do que as provações e as tribulações. No deserto, nós somos guiados pela nuvem de glória, pela coluna de fogo. No deserto, o maná cai diariamente. No deserto, não há fonte de água, mas há pedra que Deus pode fazer jorrar fonte daquela pedra, fonte de água. Dessa forma, nós podemos dizer que passar pelas provas é uma fase importantíssima na vida cristã que gera crescimento espiritual, gera experiência e assim nós somos transformados. Por essa razão, você que está passando por lutas e provações, faça as suas orações, porque uma das formas de obtermos intimidade com Deus e depender dele é por meio da oração. Você já observou que quando nós passamos por muitas lutas, nós oramos mais, nós buscamos mais, nós nos consagramos mais? Por essa razão, Deus permite passarmos por tantas adversidades, mas para que haja proveito. Qual é o proveito? Maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela está fundamentada na nossa dependência de Deus. E para depender de Deus, nós precisamos passar, vez ou outra, pelas muitas provas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele está nos dando crescimento em meio a toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo diz que não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. Deus tem uma promessa na sua vida e Ele vai cumprir. Ele está no controle, apesar das muitas provas. Precisamos depender de Deus, ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida.